Dia 3 de setembro aqui, mais uma live começando, quarta-feira. Explicar aqui para vocês todo o passo a passo, tá? Do Guia Derruba Dívida, para quitar dívidas com até 99% de desconto. Lembrando que não é todo mundo, não é garantia, mas é possível. E tirando as suas dúvidas, ajudando vocês da melhor forma possível. E claro, tem sempre o nosso presente aqui, tá? O guiazinho, vou deixar o formulário fixado para quem quiser receber o guia, pode me mandar mensagem. Sandra, Marli, muito bem-vindas. Então vou começar falando aqui, vocês podem deixar suas dúvidas aí, tá bom? Primeira coisa, gente, para quitar dívidas, negociar, enfim, para você respirar, ficar tranquila com relação a dívidas, né, e não ter medo do banco. Primeira coisa, você vai sempre negociar com base no valor original da dívida, tá bom? O valor inflado, o valor que muitas vezes pode até duplicar, né, esse valor original, ele não vai ser utilizado para negociar, tá bom? Então, tudo que envolve valor inflado é o quê? Juros, encargos, serviços, tá bom? Então, é importante sempre ter em mente o valor original. Sejam sempre organizados, organizadas, tá bom? Com toda a documentação. Faça uma pastinha aí para você, que você pode ter certeza que você vai conseguir negociar muito bem essa dívida aí, seja para quitar ela com super desconto, seja para se beneficiar, tá, de algumas propostas também. Então, para respirar, para ficar mais tranquilo. Então, pessoal, primeiro passo a passo, tá? Primeiro passo do guia, do método validado, inclusive, é o quê? É você justamente solicitar a documentação importante, que é basicamente 3 tipos de documentação, tá? E, claro, sempre manter os extratos, né? Tudo que for relevante aí para você. Primeiro documento importante, contrato, tá? Muitas vezes o gerente vai te enrolar. Aconteceu hoje comigo, com um cliente meu também. A gente estava tentando, enfim, conversar com o gerente dele, pegar um contrato. E aí o gerente falou, não, mas eles mandou só um extrato, uma coisa muito simples ali, não tinha nenhuma cláusula específica nem nada. Falou, esse aqui é o teu contrato. Não, enfim, se fez de desentendido, né? Querendo enrolar. Muito comum isso, tá? Sempre que acontecer essas coisas assim, vai para o saque do teu banco, enfim, da tua instituição. Depois, ouvidoria, tá bom? Importante falar com a ouvidoria. E subir a escadinha, tá? Tem lá no guia, tudo por escrito. Mas, basicamente, a consumidor.gov pode fazer uma notificação também no Reclame Aqui, tá? E no site do Bacen, se for instituição, né, regulada pelo Bacen. Por exemplo, bancões, né, Itaú, Bradesco, Santander. Muito importante, pessoal, sempre deixa esse disclaimer aí. Não assinem nada sem saber muito bem o que está fazendo, tá? Eu entrego todo o conteúdo para vocês, todas as informações, mas você tem que saber o que está fazendo. Não me responsabilizo. Pessoal que está curtindo, compartilhando aí a live, muito obrigado, viu? Meuri, Carol, Magnólia, muito obrigado, viu, todo mundo aí. Então, se tiver alguma dúvida, tá? Pode deixar aí que eu respondo. Enquanto isso, vou explicando aqui o método. Gláucia, muito bem-vinda. Voltando aqui, essa documentação, tá? Importante, não assinem nada sem saber, não confessem dívida, entendeu? Várias outras possíveis, enfim, percalços vocês podem ter aí, então tome muito cuidado, tá? Meuri, é assim que fala, né? Meuri, muito obrigado pela pergunta, viu? Crédito pessoal do Bradesco, 7.500, dá processo? Esse é o valor original que você está falando, certo? 7.500 não é um valor muito grande para o Bradesco processar. Eu não tenho bola de cristal, não posso garantir, mas é muito difícil. Só que esse é o valor original, certo? Daqui a alguns meses, esse valor aí pode já estar o dobro, tá? Ou seja, 15 mil, né? Já é um valor considerável, tá? Tem uma chance grande de processo, entendeu? A faixa que a gente costuma ver mais comum aqui, de processo de banco grande, é a partir dos 20 mil, beleza? Enfim, mas fiquem atentos sempre ao seu nome no Jus Brasil,
joga o teu CPF lá também, na internet, atentos a qualquer notificação, mensagem, porque aí você consegue ver indícios, né, se você pode ser processado ou não, porque um processo nunca é do nada, tá? Eles primeiro negativam seu nome, mandam mensagem, mandam notificação, e enche o saco com cobrança, inclusive muitas vezes isso pode te gerar indenização, porque cobrança ilegal, assim, cobrança demais, gera danos morais, tá? Ou seja, você pode ganhar uma grana aí por conta dessa infração do banco. Muito obrigado aí, pessoal, que está curtindo, viu? Agradeço demais a participação de vocês. Obrigado por compartilhar a live também, para quem precisa, né? É importante aqui o conteúdo de graça todo dia. Já vou aproveitar para me apresentar. Sou Arthur, advogado e economista, o único com foco em dívidas bancárias que faz live todo dia. 2 redes aqui, tá? Estou no TikTok e no YouTube ao mesmo tempo. Então, vendo os dois comentários aqui, né, das lives. Vou deixar, estou vendo que tem mais gente entrando, vou deixar aqui também uma enquetezinha. Quero saber de vocês se vocês têm dívida ou não, qual tipo de dívida também, tá? Aqui, ó. Quero saber a dívida no valor inflado, tá? No valor total, como eu estava falando. Por quê? A partir de 20 mil já é um grande indício de poder ser processado, tá? E lembrando que tem certas empresas, cooperativas de crédito, principalmente, que processam por valor pequeno, viu? Já vi 2, 3 mil aí sendo processado. Então, tomem muito cuidado, sempre atentos ao seu nome e CPF, tá? No Jus Brasil, nos sites. Então, é isso. Pessoal, Luzinete, muito bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos aí, pessoal que está entrando. Fernanda, Maicon, Armelinda, Ruth, Osmar, muito bem-vindos. Se tiver alguma dúvida, pode deixar. Enquanto isso, vou explicando o método aqui, passo a passo, simples e validado, para ficar tranquilo com relação às dívidas e muitas vezes até quitar elas está com um descontaço, até 99% de desconto. Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, né, além, claro, do que eu já falei aqui para quem entrou agora, se tem o valor original ou não, né, ou que é o valor inflado, tá? A SMR, muito bom esse nome. Tiro dúvidas de golpes do Pix também, tá? Como é direito bancário também, né, tá relacionado também ao que eu trabalho, tá? Pode mandar aí, viu? Então, além da questão de você negociar sempre com o valor original, tá? Claro, o valor inflado ele vai ser usado no cálculo, né? Principalmente no banco, porque o banco utiliza esse valor para entender se você está dando prejuízo para ele ou não, né? O que ele poderia estar ganhando ali com você, né? Mas além disso, você tem que separar essa documentação, tá? Que já falei, tá toda no guia. Quem quiser é só preencher o formulário. E sempre organizar a tua pastinha aí, separar extratos, faturas, print, né, os números de protocolo, tá bom? Tem algumas perguntas aqui. Jonathan, valeu pela pergunta, meu querido, muito obrigado pela sua participação. Como eu posso pedir dinheiro emprestado ao banco Nubank? É só entrar lá no aplicativo, tá? Agora, toma cuidado porque o Nubank, ele costuma ter taxas muito altas, viu? Mas assim, com relação a empréstimo, tá? Lá tem o cartão de crédito deles também, que geralmente o cartão de crédito é mais seguro, digamos assim, tá? Porque é mais... primeiro que você tem 30 dias para pagar sem taxa, né? Em regra, né? Mas já fica aqui a dica também, pessoal. Empréstimo em simples, EDC simples, né? Cartão de crédito. Essas são dívidas mais tranquilas, porque são dívidas sem bens em garantia, tá? Tem que entender muito bem isso. Então, ficar devendo elas não é o fim do mundo. Você segue o passo a passo lá, segue, né? Solicita a documentação, faz as notificações, e se não estiver conseguindo pagar, não é o fim do mundo, tá? Vão negativar teu nome, felizmente, né? Essa é a primeira coisa que o banco faz. Mas não vão poder te executar assim de uma forma rápida.
tem que ter um processo judicial, tá? Que é totalmente diferente das dívidas com bens em garantia, principalmente casa, carro, né? A gente atende pessoal com caminhão também, que é algo fundamental, né? O instrumento de trabalho, até para quem é Uber, né? Moto também, que é mototáxi, né? Então, Ô, Jonathan, vê se eu respondi, tá? Qualquer coisa me pergunta aí de novo. Osmar, muito obrigado pela sua pergunta, meu querido. Ó, teve um barulho aqui. Sou aposentado, tenho desconto em folha. Devo do BMG, empréstimo pessoal. Então, manda a sua documentação, o seu contrato para a gente analisar, porque muitas vezes esse desconto, se ele não foi... Obrigado aí, pessoal, pelo apoio. Osmar, se esse desconto não foi autorizado expressamente por você, tá? A gente pode questionar isso, porque muitas vezes o banco já desconta automaticamente, principalmente você pode também solicitar, geralmente ele coloca o débito automático, né, para você, já como se você tivesse aceitado isso, sendo que você nem sabe muitas vezes o que é, né? Então, a gente solicita também o cancelamento desse débito automático, pode questionar essas cláusulas do contrato, tá? Principalmente se você está muito endividado aí, tem várias estratégias possíveis, entendeu? Para você poder pagar. Pessoal, responde aí a enquete, quero saber de vocês, viu? Se vocês têm alguma dívida, tá? Se tem PJ também, a gente trabalha com pessoa jurídica, ou se é só CPF, como é que tá a situação de vocês aí? Responde aí. A SMR, caí em um golpe de 5 mil, foi 2 mil na minha conta e 3 mil na conta do meu marido. Então, 5 mil já é um valor alto, tá? A gente pode atuar nesses casos. Isso aí que eu ia falar, abrimos o MED, fizemos o BO, muito bem, isso aí, tem que fazer o BO, né, o RO. Hoje o banco do meu marido recusou o MED, tem como fazer alguma coisa? Tem sim, tá? A maioria dos bancos recusam o MED, assim, de pronto, tá? Porque é aquilo que eu sempre falo, eles vão querer te enrolar até o final, tá? Então, eu já trabalhei com advogado de banco grande, e a diferença totalmente gritante, assim, quando entra uma pessoa para negociar, quando tem técnica, estratégia, tá? Se você sabe o que você está fazendo, se você sabe os seus direitos, é totalmente diferente o tratamento que eles te dão. Por isso que minha missão aqui é passar esses direitos para vocês, é vocês terem consciência do que vocês podem, o que o banco pode fazer, principalmente o que não pode fazer, tá? E o que ele deve fazer nesse caso também, porque ele deve te devolver pelo menos uma parte desse dinheiro aí, tá? O banco, como a gente chama a jurisprudência, né, em geral, diz que os bancos eles são também responsáveis solidariamente nesses casos, tá? Ou às vezes subsidiariamente, dependendo do caso. Então, o banco tem responsabilidade sim em evitar que você tenha, enfim, que esse dinheiro, beleza, você pode ter mandado para alguém, mas o banco ele pode solicitar que devolva, entendeu? Tá? Então a gente pode te defender nesse caso, te ajudar. Então só mandar aqui, tá bom? Pro número aqui em cima. Ou pode mandar mensagem para mim também, se não estiver conseguindo, que eu te respondo lá, tá? Muito obrigado de novo, pessoal, que está curtindo aí, compartilhando, mandando pergunta. Vou responder todo mundo aqui rapidinho agora. Maria, obrigado, tá, pela pergunta. Tenho cartão PAN dos aposentados. Sempre gastei o limite, depois pagava de uma vez. Agora fizeram empréstimo. Deixa eu ver. Tem uma segunda parte da dívida, da pergunta? Cartão PAN. Então, ó, mesma coisa, meu caso parecido, tá? Também com o que eu falei antes. Era de quem? Do Osmar, né? Também é aposentada, né? Então a gente pode questionar, principalmente quando foi feito algo sem a sua autorização, entendeu? E também não paga o mínimo, tá bom? Mantenha calma, respira, porque primeiro é um cartão de crédito, sem bens em garantia, tá? Então o banco não pode te executar assim, tem que ter um processo judicial, o juiz que vai poder fazer alguma coisa nesses casos, tá? Manda lá seu caso, seu contrato pra gente, que a gente pode analisar, tá, Maria?
Muito obrigado de novo, agradeço todo mundo que está compartilhando, curtindo aí. Jonathan, qual banco eu recomendaria? Depende pro quê, né? Ah, tá, porque eu falei, acho que foi o Nubank do seu caso, né? Que eu falei que tem taxas muito altas, né? Então, você tem que analisar, depende muito na verdade, da negociação, tá? Não tem um banco específico que vai ser melhor ou pior, tá? Você, dependendo da negociação, você consegue taxas melhores. Então, principalmente quando enfim, você mostra, por exemplo, imposto de renda, né? Que meio que comprova que você vai conseguir pagar aquela dívida, né? Fora outras estratégias também, tá? Mas cartão, se não for um empréstimo muito grande, o cartão de crédito geralmente ele vai servir para você, entendeu? Qualquer cartão de crédito aí que não tenha taxas do primeiro, por exemplo, anuidade, né? Tá? Então a Nubank, por exemplo, é um caso bom também, né? Agora, se não pagar, em boa linguagem, tá fudido, tá, meu filho? Porque taxa altíssima, viu? Qualquer cartão de crédito, assim, né? Ainda mais quando outros tipos de empréstimo, né? Taxa alta, rotativo também, enfim. É aquilo. Se não conseguir pagar, não paga o mínimo, tá? Não, é melhor ter o nome sujo nesses casos. Rolando a bola de neve até morrer. Você vai pagar até morrer, tá? Douglas, obrigado pela pergunta. Dívida inicial, cartão Bradesco 15 mil, hoje está 19 mil, corre o risco de processo? Sim, infelizmente, 19 mil já está chegando naquela faixa dos 20 que a chance é alta, tá, de processo. Então fica ligado aí no seu nome, CPF, Juiz Brasil, e qualquer notificação, mensagem que chegar aí, pode ter sim um risco, tá? Provavelmente seu nome já está negativado, né, Douglas? Mas não é o fim do mundo, como eu falei, né? E pode mandar mensagem aqui que a gente te ajuda, analisa o seu caso. Pode ter certeza que a gente vai te ajudar da melhor forma possível. Fica muito caro abrir um processo para resolver o golpe? Não, tá? O SMR, eu não posso falar de valor aqui, inclusive a OAB não me permite, tá? Porque é a lei de ética, tá? Do código de ética da OAB. Mas pode ficar tranquilo que honorários não é caro, principalmente porque eu sei que as pessoas estão endividadas, né? Não tem como a gente cobrar muito caro, né? Mas a minha missão aqui é ajudar vocês da melhor forma possível, fazer vocês pagarem o justo, né? Tanto para o banco como para serviços, né, nossos. E o que eu puder também ajudar sem compromisso, por exemplo, aqui, conteúdos que eu faço todo dia de graça, tá? Essa é a minha missão, quero ajudar vocês sem compromisso da melhor forma possível. E claro, precisando de alguma atuação, né? Algum processo assim, pode contar comigo também, tá? Cavaleiros de Cristo, muito obrigado pela pergunta. Quebrei a empresa, fiquei com dívida de Pronamp, não tenho condições de pagar as parcelas. Olha, meu amigo, a gente trabalha muito com empresa também, tá? Dependendo do seu... Provavelmente o Pronamp, você deve ter pego um valor aí mais de 50 mil, né? Então, já é um valor que é bom ter uma gestão de passivo bancário, que a gente chama, tá? Inclusive, coloque isso lá no guia também, porque a partir de 50 mil, você já está gerindo riscos diferentes e créditos muito diferentes, tá? E valores altos também, obviamente, né? Então, a gente pode te ajudar com isso, tá? Você quebrou a empresa, mas calma, não é o fim do mundo, tem estratégias, tem recuperação judicial, tem negociação que a gente pode fazer, tá? O caso específico do Pronamp depende também, não é uma negociação particular, né? Porque é um programa do governo, tá bom? Então, depende da portaria do executivo, ou seja, do governo, né, federal. Então, é algo que foge um pouco, assim, nesse caso específico, né, foge um pouco de uma negociação particular ali. Mas a gente pode te ajudar com isso também, tá bom? Pode mandar seu caso aqui pra gente, tá? No WhatsApp aqui em cima.
Pode ter certeza que a gente vai te ajudar da melhor forma possível, fazer a sua empresa respirar, tá? Quebrar a empresa não quer dizer que acabou, tá bom? Você dever muito, isso não é o fim do mundo, tá? É importante a gente poder te ajudar a você, primeiro, respirar, tá bom? Segundo, continuar tendo acesso a um crédito, que é importante para a sua empresa, capital de giro, pelo menos ali. E terceiro, manter, obviamente, a produção, né? Você poder continuar vendendo, tá? Isso aí é o mais importante, tanto para quem é empresário, empreendedor, autônomo. A gente atua também muito aqui com pessoal de logística, transportes, caminhoneiros, tá? Então, a gente sabe a importância de manter o instrumento de trabalho, né? Seja o veículo ou a empresa, tá? Ou o seu próprio serviço também, né? Você se mantendo, né, ali, enfim, tendo a sua renda, né, sua fonte de renda, tá? Isso é muito importante. E obrigado demais pelo apoio aí, gente. Fico muito honrado, muito grato. Valdete, tenho BMG, pensei que era empréstimo, estou pagando até hoje desde 2015. Olha, já tem mais de 10 anos praticamente, né? Então, essa dívida provavelmente já prescreveu, ou seja, caducou, tá? Então, manda lá pra gente que a gente pode analisar e te ajudar da melhor forma possível para você. Provavelmente você não precisa nem mais pagar isso, né? Se a gente conseguir negociar isso com o banco, tá? E é isso, qualquer dúvida também, se você, enfim, tiver alguma outra dúvida relacionada a isso, pode perguntar aqui agora. Últimos minutos aqui na live hoje, tá, pessoal? Daqui a pouco já tem que ir. Muito obrigado por me seguir lá. E vou aproveitar, né, esses últimos minutos para também me apresentar aqui. Sou Arthur Araújo, advogado, economista, único com foco em dívidas bancárias, faz live todo dia. Aqui de respondendo dúvidas, tirando dúvidas, conteúdos, né, informativos também, às vezes alguns memes também para descontrair. E é isso, quero que vocês se sintam à vontade aqui em casa comigo. Podem me mandar mensagem, podem tirar suas dúvidas aqui. Quem quiser o guia, eu vou até deixar fixado aqui, ó. Tem o formulário aqui no fixado, tá bom? Aqui embaixo. Quem quiser o guia, pode me mandar mensagem também, tá? Vou deixar aqui fixado para mandar o link para mandar mensagem, mas tem o WhatsApp direto também, que lá é mais fácil, tá? Porque lá você pode mandar documentos, fotos, né, PDF, que aí a gente consegue analisar melhor, tá bom? E sempre digo para vocês, a nossa primeira análise é sempre sem compromisso, tá? Quero poder ajudar vocês, direcionar o seu caso também, né? Às vezes você nem precisa de um advogado, tá? Então, aí eu já vou dizer logo de cara, tá? Ó, segue aí o plano, segue o guia, passo a passo, que, enfim, você sabendo que você está fazendo tudo com calma, né? Você vai conseguir, vai ter sucesso aí no seu caso, né? A gente negocia também, e aí, claro, geralmente você vai poupar tempo, vai, né, te dar um desconto melhor, geralmente, né? Tá? Mas muita coisa você consegue fazer por conta própria, e essa é a minha missão, tá? Ajudar vocês aí a dormirem mais tranquilos, entenderem os seus direitos, principalmente porque eu sei que a maioria dos brasileiros está endividado. BGA já soltou aí mais de 80%, e isso enfim, não é algo que geralmente as pessoas não conseguem nem dormir direito, né? Enfim, é uma vergonha. O sistema financeiro, tá? O sistema bancário é feito para deixar vocês endividados para sempre, o resto da vida. Isso não é justo, tá? Então a minha missão aqui é ajudar vocês a jogar de igual para igual contra os bancos, virar esse jogo aí e dormir tranquilo, tá? Sem preocupação, entendendo os seus direitos, entendendo os direitos do banco também, e principalmente o que o banco não pode fazer. Porque o banco diz que pode muito, mas pode pouco. Essa é a verdade.
tá? Tem muita gente aí, todo dia eu recebo mensagem falando que está sendo praticamente ameaçado pelo banco, e não é assim que a banda toca, tá? Em alguns casos é um pouco mais fácil, como eu sempre falo aqui, por exemplo, financiamento de veículo, tá? Porque até o STF já decidiu isso, não precisa de um processo judicial, né? Ou seja, não precisa entrar com uma ação, né? Para tomar teu carro, por exemplo, né? Enfim, teu caminhão, tua moto, né? Tá? E é isso, gente. Última dúvida aqui da Ana. Muito obrigado, Ana, pela participação. Tem o do Jefferson também, essas últimas duas, hein, pessoal, que eu tenho que ir. Dívida de 14 mil, valor inicial no Banco Pan, empréstimo e cartão, dá processo? Então, o valor inicial, né, 14 mil. Quanto é que tá essa dívida agora, né? O Banco Pan, ele é chatinho também, tá? Ele não é daqueles bancões que vai processar só com mais de 20 mil. Então, tem chance sim de processo, tá bom, Ana? Fica ligado aí, de Brasil, tá? E qualquer notificação, qualquer dúvida também, se quiser alguma ajuda com relação a isso, pode mandar o WhatsApp, tá? Jefferson, valeu pela pergunta, meu querido. Tem um banco me ameaçando todo dia, dá para processar? Dá sim, tá? Só entrar em contato comigo que a gente vai processar esse banco aí. Tá bom, meu querido? Tá aqui meu WhatsApp na tela, mas é só me seguir também se quiser mandar mensagem, tem a opção aqui, tá? Vou deixar também o link para entrar em contato ou só mandar mensagem, tá? É isso, pessoal, quero ajudar vocês aí da melhor forma possível, todo mundo. É muito gratificante para mim, é motivação diária estar aqui. Todo dia eu faço conteúdo, todo dia ajudo as pessoas. Inclusive fim de semana, nem todo fim de semana eu faço live, também, né, tem que descansar, mas eu trabalho todo dia, tá? Então, é isso. E agora, para encerrar, a última pergunta, saideira. Mara, obrigado, tá? Devo 10 mil no cartão do Brasil. Não vou conseguir pagar, será que dá processo? Olha, se tá em 10 mil, tá? A chance não é alta não, de processo. E como eu sempre falo, dever cartão de crédito não é o fim do mundo, tá? Se não consegue pagar, não paga o mínimo ali, não fica rolando essa dívida não, tá? Eles vão negativar o teu nome, mas não é o fim do mundo. Por quê? O primeiro é que você consegue negociar isso de acordo com o guia também, tem tudo passo a passo, tá? E segundo que você consegue um bom desconto aí, tá? Nessa dívida. Segue passo a passo lá, solicita a documentação, faz tudo certinho. Por quê? Primeiro, para você mostrar que aquela frase, né? Devo, não nego, pago quanto puder. Então, seguindo esse passo, você vai primeiro mostrar que está de boa fé, tá? Então, comunicar isso é sempre importante, tá? Então você quer pagar o justo, quer pagar o que você, que você consegue também, mas não dá para pagar um absurdo, né? Não dá para pagar, esses juros absurdos aí, que todo dia a gente vê, tá bom? Então, Mara, fica tranquila, segue lá o método. Qualquer dúvida também, eu faço live aqui todo dia, pode mandar pergunta. Quiser que a gente analise também, só entrar em contato, tá bom? É isso, pessoal. Tô fechando aqui por hoje. Fiquem à vontade aí para me mandar mensagem. Acho que tem aí os links todos, né? Eu não tenho muita familiaridade com isso aqui ainda, mas eu acho que tá tudo aí, vocês conseguem entrar em contato, né? Qualquer dúvida, tá? Só mandar aqui. E amanhã também, 11h30, tô de volta, tirando as dúvidas de vocês, ajudando vocês a jogar o jogo aí do jeito certo, de uma forma tranquila, para vocês dormirem sempre tranquilos, entendendo quais os seus direitos, principalmente, e o que o banco pode ou não pode fazer, tá? Pessoal, eu vou encerrar aqui então, agradeço demais a participação de vocês, é muito gratificante estar aqui, muito bom ver, enfim, o retorno que isso está dando, né? Todo dia tem gente que manda mensagem agradecendo, às vezes consegue um desconto bom, às vezes ainda não conseguiu, mas como eu falei, sabe o que pode acontecer, o que não pode acontecer, né? Então, isso aí é muito, muito gratificante para mim, viu? É isso, galera.
Amanhã, 11h30, vejo vocês então, hein? Estão todos convidados. Valeu!